Amados, ao nos apresentarmos diante de vocês hoje com o pastor Russell Standish, o pastor Colin Standish e eu, para apresentar um estudo muito importante sobre a sacudidura da Igreja Adventista, nos foi dito por muitos anos que essa sacudidura aconteceria. O espírito de profecia confirmou isso por meio de muitos volumes de seus escritos, e acreditamos que chegamos ao momento em que veremos uma tremenda sacudidura na Igreja Adventista do sétimo dia. Dr. Standish, Dr. Russell Standish, ao introduzirmos este assunto, você gostaria de falar sobre a sacudidura que está acontecendo na Austrália? Porque você acabou de vir de lá. Bem, antes de tudo, deixe-me dizer isto, que ouvimos muitos clamores por unidade na Igreja de Deus neste momento. E eu acho que a razão pela qual estamos ouvindo tantos clamores é porque homens e mulheres veem que estamos totalmente desunidos como igreja. Quanto maior a desunião, mais altos os clamores. E eu acredito que chegou a hora de nós, como povo, olharmos para a causa da desunião. Clamar por unidade nunca trará unidade. Somente encontrar uma solução para a desunião trará essa unidade. E claro, a Escritura é muito clara que não haverá unidade a menos que estejamos unidos na verdade. E a propensão atual para a pluralidade em nossa igreja está destruindo o próprio tecido da unidade da igreja. Esta é a razão pela qual, na Austrália e na Nova Zelândia, há uma tremenda desunião entre o povo de Deus. Eu sei que às vezes em países estrangeiros é percebido que a Austrália tem mais do que sua cota justa de ramificações, de controvérsias, e não se pode negar que a Austrália e a Nova Zelândia têm sido muito ativas na causa dessas questões. No entanto, isso também indica que há um desejo sincero nos corações de muitas pessoas de seguir o caminho de Deus ao máximo. Alguns, é claro, foram enganados nesse desejo, mas, no entanto, o desejo sincero esteve lá. Cheguei de volta do meu posto no Sudeste Asiático, na Austrália, em 4 de setembro deste ano, 1992. Claro, eu estava bem informado sobre o que estava ocorrendo na Igreja de Deus na divisão do Pacífico Sul, mas devo confessar que a realidade tem sido de uma importância ainda mais grave para mim do que eu suspeitava. Tive a oportunidade, nas poucas semanas em que voltei, de pregar e me encontrar com o povo de Deus em 7 das 11 conferências nacionais. Essas conferências são a North Australian, a South Queensland, a North New South Wales, a Greater Sydney, a South New South Wales, Victoria e a North New Zealand. E eu achei as situações absolutamente idênticas em todas essas conferências. De fato, quando falo com o povo de Deus, encontro as mesmas preocupações expressas, as mesmas observações feitas que encontro em qualquer outra conferência. É como se eu estivesse ouvindo a mesma peça repetidamente. A única diferença é que há atores diferentes no palco. A maior preocupação se concentra, eu acredito, sobre 2 assuntos. Um é o que está sendo ensinado no Avondale College para nossos alunos ministeriais e outros. Isso levou a pastores sendo preparados, ou talvez uma palavra melhor, despreparados para as tarefas que Deus deu a eles. E então as reclamações que ouço em todos os lugares são que ou apostasia de alto nível está sendo pregada de nossos púlpitos, sábado após sábado, ou nas melhores circunstâncias as pessoas estão sentadas ouvindo pequenas homilias que elas acham que não são de nenhum benefício espiritual para elas. Isso, é claro, levou a igreja
a reconhecer que os leigos em grande número não estão em unidade com o ministério. E como tem sido em praticamente todas as apostasias, em toda a história da igreja cristã, é o clero que está trazendo a apostasia. Acho que estamos bem cientes das doutrinas apóstatas, uma falha em sustentar a mensagem do santuário, uma falha em ensinar que uma condição, não a base, mas a condição para a salvação é a obediência à lei de Deus, sob o poder do Espírito Santo. Amém, amém. Por toda a Austrália, os homens estão usando o púlpito para declarar a mentira enganosa de Satanás de que o homem não pode obedecer à lei de Deus e que continuará pecando até que Jesus venha. Esse é um tema muito prevalente nos ministérios de muitos de nossos pastores hoje na Austrália. E porque os leigos se levantaram contra esses ensinamentos, em outras palavras, os leigos são muito mais básicos do que o ministério, isso levou à autoridade desmedida da conferência sendo expressa, de modo que hoje o pastor da igreja acredita que ele é o chefe, e eu acho que essa é a melhor palavra para usar, da igreja. Seu voto vale exatamente um voto a mais do que o total da reunião de negócios da igreja, de modo que se toda a reunião de negócios votar contra um assunto, o pastor reserva-se o direito de vetá-lo. A autoridade da conferência é usada sempre que a disciplina é considerada. É normal que a igreja chame o presidente da conferência local e, às vezes, em alguns casos, também tem sido o presidente da união. E até mesmo pessoas da divisão para vir, a fim de tentar impor uma autoridade eclesiástica sobre a igreja. E, infelizmente, muitos dos nossos leigos hoje estão começando a acreditar que a liderança da igreja, a organização da igreja tem uma autoridade que, pelas Escrituras, sabemos que Deus nunca ordenou ao ministério. Perdemos o conceito de que a palavra ministro significa ministrar. Hoje, achamos que significa dominar o povo de Deus. E isso está causando uma crise de grande proporção em nossa igreja na Austrália. E falarei um pouco mais sobre isso mais tarde. Agora, Colin, você esteve recentemente na Europa. E você na Inglaterra poderia nos dar, eu mesmo estive lá há alguns meses, mas você poderia nos dar uma visão geral da sua observação sobre o que está acontecendo na Europa hoje? Bem, pode parecer estranho para alguns, mas os problemas que estão surgindo na Austrália também podem ser encontrados na Europa, na verdade, na maior parte do mundo hoje. A Europa sempre lutou com vários aspectos da mensagem do Advento. Você se lembrará que nos primeiros anos dominados pelo pastor Conrad, eles rejeitaram bastante o espírito de profecia, e isso tem sido um grande obstáculo para o nosso trabalho em toda a Europa. Agora, isso não significa que não haja muitas pessoas agora adotando o espírito de profecia na Europa. E é uma coisa emocionante que, ao vermos essas divisões chegando à igreja, há alguns que antes não faziam parte da verdadeira fé adventista, que agora estão vendo que o espírito de profecia é central para nosso destino e nossa missão como adventistas do sétimo dia. Mas, à medida que eles chegaram a uma luz mais clara e plena do Evangelho, isso estranhamente levou a grande perseguição e escárnio vindo sobre essas pessoas, e hoje alguns deles foram expulsos de suas igrejas. Penso em algumas pessoas na Grã-Bretanha, homens e mulheres fiéis, pessoas que são o sal da terra e que deram toda a sua vida a serviço de Deus, ou quase toda ela. Que tinham altos cargos, primeiros anciãos e assim por diante nas igrejas que agora estão sendo expulsos com frequência. Um exemplo clássico disso é a igreja de Norwich, na região de East Anglia, na Inglaterra. Eles são um grupo de crentes, fiéis, não agressivos, mas sinceros. Tudo o que eles queriam fazer era defender a verdade e o Evangelho e compartilhá-los com seus companheiros membros e com a cidade em geral. Mas isso não encontrou a aprovação do pastor nem da conferência.
E, eventualmente, 2 membros leais na faixa dos 70 anos foram desassociados da igreja. Outros foram ameaçados com a mesma expulsão. E antes que isso acontecesse, decidiram que a melhor coisa a fazer era não prosseguir com o processo. Disseram-lhes que não eram bem-vindos na igreja. Agora, isso é algo trágico quando você é adventista há mais de 50 anos. Sua vida, Quando você trouxe outros para a fé do advento. Quando você foi um trabalhador missionário ativo. Quando você foi um professor ativo da escola sabatina, ancião e assim por diante na igreja. Para ser informado de que você não é mais bem-vindo na igreja. Aconteceu de eu estar em frente à igreja de Norwich há apenas alguns meses. E enquanto eu estava olhando para a igreja, notei o quadro de avisos, e lá estava o sinal que aborrece um muito tema desconhecido, em termos do que aconteceu, que disse que esta é uma casa de culto, onde todos são bem-vindos para adorar. E, de fato, havia um grupo que não era bem-vindo para adorar lá, e eles tiveram que vá para clínica odontológica de um dos membros. E lá todo sábado, eles e a propósito, membros ou pessoas da comunidade estão adorando lá. E eles estão adorando em espírito e em verdade algo que eles não eram capazes de fazer. Mas eu encontrei experiências semelhantes na Alemanha, Suíça, Iugoslávia, Romênia, Hungria, claro, onde eu acho que a maioria das pessoas estará familiarizada com a situação húngara. A mesma coisa aconteceu na União Soviética, ou na antiga União Soviética. E então a Europa está enfrentando os mesmos problemas. Estes não são separatistas. Estas não são pessoas que acreditam que a igreja adventista é Babilônia, e portanto, eles devam deixar a igreja. Estas são pessoas que amam esta igreja. Amém. E eles amam a mensagem que Deus trouxe a esta igreja. Eu acho que nossa discussão hoje se concentra nos problemas que estão sendo apresentados por líderes e ministros, e eu penso nesta declaração aqui nos Testemunhos para Ministros, páginas 4, 9 e 10, e eu acho que nós deveríamos lê-la neste momento, porque ela provavelmente comprova a situação que estamos enfrentando agora. Pastores não santificados estão se posicionando contra Deus. Eles estão louvando a Cristo e o Deus deste mundo ao mesmo tempo. Enquanto professam receber a Cristo, eles abraçam Barrabás e por suas ações não dizem este homem, mas Barrabás, que todos que lerem estas linhas tomem cuidado. Satanás fez sua ostentação do que ele pode fazer. Ele pensa em dissolver a unidade que Cristo orou que pudesse existir em sua igreja. Ele diz: eu irei em frente para ser um espírito mentiroso, para enganar aqueles que eu posso criticar e condenar e falsificar. Que o pecado do engano e o falso testemunho sejam entretidos por uma igreja que teve grande luz, grande evidência, e essa igreja descartará a mensagem que o Senhor enviou e receberá as mais irracionais afirmações e falsas suposições e falsas teorias. Satanás ri da loucura deles, pois ele sabe o que é a verdade. Muitos estarão em nossos púlpitos com uma tocha de falsa profecia em suas mãos, acesa pela tocha infernal de Satanás. Se dúvidas e descrença forem acalentadas, os pastores fiéis serão removidos do povo que pensa que sabe tanto. Se tu conhecesses, disse Cristo, também tu, ao menos neste teu dia, as coisas que pertencem à tua paz, mas agora estão escondidas dos teus olhos. Agora, eu penso sem dúvida que esta profecia de nossa profetisa Ellen White nos diz que, à medida que nos aproximamos do fim dos tempos, haverá esse tipo de problema com pastores não santificados em nossa igreja. E creio que este seja possivelmente um dos maiores sinais da breve vinda de nosso Senhor e do fim do nosso tempo de graça, porque estas palavras que acabei de ler para vocês estão se cumprindo neste momento. Amém. Então, o que você está dizendo é que estamos no meio do abalo agora. Não é uma questão de algo no futuro. Como um garoto crescendo na igreja adventista, eu reconheci que um dia isso aconteceria, mas agora está acontecendo. Mas agora vocês, homens, cresceram como adventistas, assim como eu. Minha mãe, ela me consagrou ao ministério antes de eu nascer e nunca me deixou esquecer disso. Então temos origens semelhantes. Isso mesmo. Bem, somos adventistas de 4ª geração por parte de pai. Mas acho que quando olhamos para a igreja hoje, e depois olhamos para a igreja como ela era em nossos dias, quando éramos jovens e crianças,
Acho que quando olhamos para hoje, ficamos surpresos com o que está sendo permitido ser dito em nossos púlpitos, o que está sendo feito para reprimir a verdade. Agora você e eu temos viajado bastante pela América do Norte. Eu viajo quase toda semana e acho que você também. Eu vejo o que Russell e você trouxeram para nós. Você sobre a Europa, e você e a Nova Zelândia e a Austrália, e até o Extremo Oriente, e que você acabou de ser dispensado de sua posição. Você tinha quantos anos, Russell, antes? Bem, eu tive 32 anos de crédito de serviço na Igreja de Deus, e eles foram uma grande bênção para mim. Eu só agradeço a Ele pela oportunidade que eu tive. Muito disso, a maioria, foi gasto na União do Sudeste Asiático, e eu estou absolutamente encantado. Eu tive uma vida que valeu a pena ser vivida. Eu só queria poder passar o tempo e contar a vocês sobre as grandes alegrias do serviço naquela área. Eu acho que, ao olharmos para essa situação, precisamos entender que o que aconteceu em todo o mundo está acontecendo na América hoje. Quero dizer, Colin, você e eu, enquanto viajamos por aqui, em cada reunião que tivemos, temos pessoas chorando sobre o que está acontecendo em sua igreja local. Sim, e acredito que há um problema perceptivo real. Os leigos estão vendo uma coisa. O ministério está vendo outra. Agora, todos nós somos pastores ordenados aqui. Nós três somos pastores ordenados. Mas tem um apelo ao ministério ordenado e à liderança da nossa igreja. Parem de pensar que aqueles que estão pregando ao redor do circuito são pessoas que são dissidentes, que são divisores, e olhe para a questão real. O verdadeiro problema que enfrentamos hoje é a apostasia, e essa apostasia está levando a uma mundanidade terrível. As duas andam de mãos dadas. É por isso que a sacudidura começa com teorias falsas, porque quando Satanás pode nos afastar da verdade, então ele nos levará a caminhos de injustiça. Esse é o problema que todo pastor deve enfrentar. Onde quer que haja descontentamento em uma igreja, onde quer que haja divisão, não foi a verdade. Não foi a retidão que trouxe essa divisão. É sempre um desvio da verdade e um movimento em caminhos de iniquidade. Esse é o problema. Em outras palavras, o que você está dizendo é que a verdade não divide. Mas quando a verdade encontra o erro divide. O erro já dividiu, e a verdade mostra a divisão que já chegou. Agora, eu gostaria de destacar aqui que há 3 fases no tempo da sacudidura. A primeira fase começa com falsas teorias. Você pode ler isso em Testemunhos para Ministros, página 112. Ela diz que o abalo começará com falsas teorias. Deus responde às falsas teorias com um testemunho direto. Você pode encontrá-lo em Primeiros Escritos, página 270, e ela diz que quando esse testemunho direto encontra as falsas teorias, muitos se levantarão contra o testemunho direto, que Deus diz que tem que vir para a igreja. E então, imediatamente, a terceira fase entra em ação, porque a terceira fase é a perseguição. Aqueles que vivem piedosamente em Cristo Jesus sofrerão perseguição. E eu acredito que quando olhamos para trás, para onde as falsas teorias começaram, voltamos para meados dos anos 50 e vemos lá um grupo de homens em altas posições que estão alcançando o Golfo para pegar as mãos da revista Eternity com Barnhouse e Martin. E pensamos que quando apertamos as mãos com o mundo evangélico, havia 2 posições que tínhamos como doutrinas em nossa igreja que eles não podiam tolerar. E essa era a expiação e também a natureza de Cristo. E enquanto esses homens buscavam desesperadamente no espírito de profecia alguma evidência de que pudessem dizer que a expiação foi completa na cruz, eles encontraram uma carta chamada Carta Baker, na qual havia um pregador da Tasmânia que evidentemente tinha alguns problemas, e Ellen White estava tentando endireitá-lo, e ela fez algumas declarações ali que foram tiradas do contexto por esses homens. E eu acredito que é por causa dessa transigência nessas 2 doutrinas importantes que hoje temos o que chamamos de nova teologia. E eu acredito que agora que passamos para a segunda fase da sacudidura, estamos agora em uma situação
em que o testemunho direto está sendo dado por ministérios independentes ao redor do mundo, então muitos estão se levantando contra esse testemunho direto. E como resultado disso, agora temos a terceira fase, que é a perseguição. E aqueles que vivem piedosamente em Cristo Jesus sofrerão perseguição. E eu acredito que estamos na terceira fase, porque a terceira fase e a segunda fase andam de mãos dadas. E eu acredito que quando olhamos para nós mesmos hoje, eu acho que devemos entender que esta terceira fase está nos dizendo que a porta da graça está prestes a fechar para o mundo e para a Igreja Adventista do sétimo dia. Agora, Colin, eu gostaria que você fale conosco agora mesmo, porque vejo que há um grande problema que nos colocou nessa situação em que estamos, e é que desconsideramos o espírito de profecia e todas as coisas tremendas que Deus tem estabelecido para nós, em como devemos operar nossa igreja, como devemos operar nossa conferência geral, nosso trabalho de publicação, nosso trabalho médico missionário, nosso trabalho educacional. E você gostaria de falar conosco? Quando Colin terminar, terei uma percepção que gostaria de acrescentar. Bem, esse é um tópico tão grande que poderíamos dedicar 3 ou 4 dessas sessões de 1 hora a ele. No entanto, acredito que há uma raiz na inspiração como um todo. Falamos do espírito de profecia, mas acredito que é a Bíblia e o espírito de profecia. Homens e mulheres hoje em dia estão frequentemente relutantes a apresentar uma mensagem que é totalmente consistente com o espírito de profecia. Eu ouço pregadores se levantando e ocasionalmente acenando com os livros vermelhos enquanto apelam a eles. E dizer que estes têm sido ótimos para nós, mas é mais do que acenar com eles, e é mais do que lê-los. E a maioria das pessoas não os estão lendo hoje, eu descobri. É permitir que o Espírito Santo venha habitar em nossa vida, e enquanto lemos, pedir a Cristo que nos dê o poder de viver as mensagens que Deus nos deu. Nossa igreja está morrendo por falta de conhecimento. E essa falta de conhecimento vem em um momento em que temos alfabetização quase universal. Não há desculpa para isso. Alguns dizem, bem, é porque os pastores não estão pregando, ou não estamos aprendendo em nossas escolas. Tudo isso é um fator contribuinte, mas não há desculpa, especialmente no primeiro mundo, na língua inglesa, não ser capaz de conhecer a mensagem que Deus nos deu. Russell, você tem alguma coisa? Sim, eu só queria falar um pouco sobre a questão da formação e do testemunho direto que Deus prometeu. Essa é a promessa de Deus, de que haveria um testemunho direto dentro de sua igreja, e é do verdadeiro testemunho. E sabemos que o verdadeiro testemunho é o próprio Jesus Cristo. Então Cristo estará motivando esse testemunho direto para neutralizar a apostasia incrível ou as falsas teorias que entraram na igreja. Não é um assunto futuro. Nossa igreja tem sido permeada por falsa doutrina após falsa doutrina. Mas é um fenômeno interessante. Não sei, Colin e Ron, se vocês notaram, mas eu participei de muitas reuniões, em muitos comitês dentro da nossa igreja, em níveis de divisão, união, sessões de conferência geral e missões locais. E há uma percepção interessante que se desenvolveu dentro da organização da igreja. Não estou falando do geral da igreja. Estou falando dentro da nossa organização. E essa percepção é que qualquer pastor que esteja se levantando e clamando por reforma, que esteja chamando a apostasia do que ela claramente é, que esteja protestando contra os padrões mais baixos na igreja e chamando o povo de Deus de volta a uma vida santa, esses ministros, virtualmente, universalmente, são declarados pela maioria daqueles que estão na organização como sendo divisivos e críticos da igreja. Agora, esta é uma situação estranha, porque é quase equivalente, irmãos e irmãs, a dizer que o próprio tecido, a própria fibra da nossa igreja é apostasia e padrões mais baixos. Portanto, qualquer um que fale contra isso está criticando a igreja. E parece quase impossível para muitos líderes da igreja hoje entender que protestar contra a apostasia, protestar contra padrões mais baixos,
é a coisa mais amorosa que um ministro pode fazer por sua igreja, pela igreja de Deus. E o interessante é que, nessa percepção, aqueles ministros que ficam sentados nunca pregam nenhum ministério de reprovação nessas circunstâncias terríveis dentro de nossa igreja, circunstâncias totalmente atestadas na profecia, são considerados, devo dizer, entre aspas, os bons pastores da igreja. Agora, em que perigo estaria a igreja adventista do sétimo dia se todos aqueles que protestavam contra a apostasia fossem maus e todos aqueles que não diziam nada fossem bons? No entanto, quero dizer que essa é, em grande parte, a percepção daqueles no trabalho organizado da Igreja Adventista do sétimo dia hoje. Eu gostaria de acrescentar um pouco a isso. Não é novidade. Inevitavelmente, quando alguém se opõe à apostasia, ele é considerado um perturbador do povo de Deus. Nos dias de Jeremias, o Senhor lhe disse para dar uma mensagem aos sacerdotes, aos profetas e ao povo. E no versículo 2 de Jeremias 26, o Senhor encerrou sua mensagem dizendo: não diminua uma palavra. Em outras palavras, não a obscureça. Diga exatamente como ela é. E é isso que o testemunho de Jesus Cristo é hoje. Bem, quando ele deu esta mensagem, os sacerdotes fizeram o que normalmente fariam. Eles foram até os príncipes, os líderes seculares, para executar a morte dos sacerdotes. Este profeta de Deus, e as palavras vêm através do versículo 11. Então falaram os sacerdotes e os profetas aos príncipes e a todo o povo, dizendo: este homem é digno de morte, porque profetizou contra a cidade. Ele criticou a igreja. Sim, esse era o problema, o mesmo problema que vemos hoje. Agora, parece haver um esforço hoje para colocar um muro protetor ao redor da igreja, atividades da igreja e as crenças da igreja, de modo que tudo o que acontece deve ser aceito. E qualquer palavra dita com sincera preocupação sobre apostasia ou mundanismo é considerada uma abordagem negativa. Agora, eu só quero terminar isso, Ron, antes que você continue aqui. Deve ser avaliado com muito cuidado, criticamente avaliado, pelo povo de Deus. Não podemos nos dar ao luxo de o mais ínfimo desvio da verdade e da retidão. Amém? E esse recuo e dizer que não podemos criticar a igreja é um engano de Satanás, porque todos nós, líderes, ministros, leigos, todos nós devemos estar constantemente avaliando a igreja, se você quiser usar esse termo, em vez de criticar a igreja, para ver se estamos ou não nos afastando, assim como devemos fazer isso em nossa própria vida pessoal. Agora, eu acho que antes de prosseguirmos aqui, vamos definir o que é apostasia, porque a menos que entendamos isso, quero dizer, algumas pessoas vão dizer, bem, você sabe o que é apostasia? Apostasia é desobediência aos planos de Deus. E ao lermos nossas Bíblias e o Espírito de profecia, acho que devemos entender que estamos em desobediência ao plano de Deus para a educação. Estamos em desobediência ao plano de Deus para a nossa obra médico-missionária. Estamos em desobediência ao plano de Deus para a obra de publicação. Estamos em desobediência ao plano de Deus para o evangelismo. Quando começamos a ver que 71% dos nossos jovens já haviam deixado a igreja e que estamos, pelas estatísticas da divisão norte-americana, 46% dos nossos novos convertidos estão deixando a igreja a cada ano. E ao avaliarmos nossos problemas de divórcio e casamento, entendemos que estamos apenas alguns pontos atrás da taxa de divórcio do mundo. E quando olhamos para essas estatísticas, temos que dizer que há algo drasticamente errado com a Igreja Adventista do sétimo dia. Acredito que há dois problemas básicos aqui. Um é a desintegração do lar. E o outro é o fracasso do nosso sistema educacional adventista do sétimo dia. Agora, você esperaria isso de um educador para fazer essa avaliação. Mas eu acredito que isso deve ficar nessa luz. Nossos lares estão falhando conosco. Você falou sobre a taxa de divórcio. Você falou sobre as separações de casamentos e coisas do tipo. Isso é resultado do pecado e da iniquidade.
Mas nossas faculdades são responsáveis por treinar quase todos os nossos pastores, quase todos os nossos professores, quase todos aqueles que trabalham nas editoras, todos aqueles na área da saúde, nas áreas de negócios. Provavelmente mais de 90% dos adventistas que trabalham nessas áreas foram treinados em uma faculdade adventista do sétimo dia. Agora, todo o propósito da faculdade é trazer o povo de Deus de volta à sua posição ereta de distinção no mundo. Tirar a idolatria, tirar o espiritismo e assim por diante da igreja. E se as pessoas não acreditam que isso está em nossa igreja hoje, elas não têm sido muito perceptivas. Mas nossas faculdades não estão fazendo isso. Ao contrário, elas tendem a refletir o ecletismo e o pecado que encontramos na igreja hoje. E acredito que se vamos fazer alguma coisa, temos que transformar e reformar totalmente nosso sistema educacional. Eu certamente concordaria com Colin aí. O que foi que destruiu a igreja judaica? As escolas rabínicas. As escolas rabínicas eram as únicas. Eles tinham ido e treinado em Alexandria sob a orientação dos gregos. A maioria de nós está ciente daquele artigo maravilhoso do pastor Gilbert na década de 1930. E aquele artigo mostrou, sem sombra de dúvida, que era o treinamento dos jovens rabinos na escolástica, na filosofia e na ciência dos gregos na maior universidade secular do mundo naquela época. Fizemos a mesma coisa. Foi gerado pelo nosso desejo de aprovação do mundo, quando deveríamos estar pedindo a aprovação de Deus. Como resultado, homens e mulheres foram trazidos de volta, que estão no papel de nossas igrejas, mas que não têm uma fé vibrante e permanente nas grandes verdades da palavra de Deus. E como resultado, eles têm trazido para a nossa igreja mensagens e treinamento que levaram a uma nova geração de pastores que são quase desprovidos, assim como os fariseus e os saduceus eram quase desprovidos de uma compreensão das Escrituras. Hoje estamos olhando para livros fora das Escrituras, assim como os judeus deram mais importância à Mishnah e à Gemara do que às Escrituras. As Escrituras deveriam ser ensinadas quando você tinha 5 anos. Quando você tinha 10 anos, você entrava nas coisas profundas, a Mishnah. E então, quando você tinha 15, você realmente entrava nas coisas profundas. Alguns de nós hoje acham que o manual da igreja é a coisa profunda. Parece-me que há uma correlação inversa entre aqueles que estão a acenar com o manual da igreja, que é uma coisa feita pelo homem, que mudou virtualmente em cada sessão da Conferência Geral, pelo que sei, por ter sido um delegado nessas sessões, e o que é inspirado. Homens na Austrália que estão usando o manual ou fazendo mau uso dele para punir o povo fiel de Deus, têm pouca fé nas palavras do Espírito de profecia que não são alteradas em nenhuma sessão da Conferência Geral. E então eu quero dizer que estamos em um tempo muito perigoso hoje. Somos como os fariseus ou os judeus que Cristo disse que eles estavam dizendo: estas são as palavras de Jesus. Se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido culpados com eles do sangue dos profetas. Isso está, eu acho, em Mateus 23:30. Imagine essas palavras. Aqui estavam homens, porque isso foi dito apenas alguns dias antes da crucificação de Cristo, que honestamente acreditavam que se tivéssemos vivido com Jeremias, teríamos ficado ao lado de Jeremias, não teríamos sido os que o colocaram no escuro, não nós. E se estivéssemos lá no Monte Carmelo, teríamos nos levantado com Elias e dito: sim, estamos do lado do Senhor também. Não estaríamos entre aqueles que não responderam uma palavra: não nós. E eles estavam planejando um crime infinitamente maior do que qualquer um de seus ancestrais na morte do Filho de Deus. Hoje, homens e mulheres na igreja adventista do sétimo dia, muitos de nós estamos dizendo: nós estaríamos com João Batista quando ele chamou aqueles fariseus de uma geração de víboras. E então a irmã White nos diz que temos que dar um testemunho mais direto do que esse. Imagine só, nenhum de nós, temo, chegou perto de atingir esse padrão. E eu sempre me pergunto sobre isso. Simplesmente não consigo me obrigar a falar nessa língua. Mas mesmo assim, rejeitamos o profeta que Deus deu para o segundo advento
enquanto dizemos que teríamos permanecido ao lado do profeta do primeiro advento. Somos um povo tão cego ou mais cego do que os judeus eram na época do primeiro advento. Ellen White deixa isso claro. Fico feliz que você tenha levantado essa declaração de Gilbert, porque se você encontrar no livro dele que ele dá uma definição, eu acredito que ele tirou de Joséfo, onde ele diz que como Alexandre havia conquistado o mundo à noite antes de chegar aos portões de Jerusalém, ele teve um sonho, e naquele sonho ele viu um homem vestido com uma bela túnica. E no dia seguinte ele conhece o sumo sacerdote, liderando um comitê de boas-vindas. E ele se senta com o sumo sacerdote, e eles se tornam grandes amigos. Ele disse: envie suas melhores mentes hebraicas para Alexandria, para a universidade. Nós os educaremos para isso. O sumo sacerdote pensou que era uma excelente ideia. E então ele voltou e vendeu para a igreja. Quando Cristo chegou em cena, havia 300 anos de helenismo na igreja. Os saduceus se tornaram o partido helenístico na igreja. Os liberais. E eles estavam encarregados do sistema educacional. E todos os sumos sacerdotes eram saduceus. E eu acho que, como vemos, você vê que o helenismo e o humanismo são a mesma coisa. E eu acredito que o que vimos hoje, que através do humanismo fez exatamente o que o helenismo fez com a igreja judaica, o humanismo está fazendo com a igreja adventista. Absolutamente. Bem, a mesma coisa, porque o humanismo e a nova era vêm diretamente do paganismo grego. Como educador, eu simplesmente não posso deixar esse momento passar sem dizer algo diretamente sobre essa questão de credenciamento e aprovação mundana. No início da década de 1930, tomamos outro rumo errado em nossa educação quando decidimos seguir o caminho da acreditação. Por 50 anos, treinamos nossos líderes e eles se tornaram homens poderosos de Deus, que foram por todo o mundo levando as mensagens dos 3 anjos. Mas agora dizíamos que precisávamos ter um padrão de educação que fosse aceito pelo mundo. Acredito que foi em 1926 que começamos a falar. Bem, sim, foi no início dos anos 30 que isso realmente se tornou uma realidade viva. 1931. E durante esse período de tempo, já estamos há 60 anos nesse tipo de situação. Quase todos os adventistas do 7º dia pensaram que esse é o único caminho. Se uma educação não é credenciada pelas associações de credenciamento, então, obviamente, deve ser uma educação inferior. Nosso povo adventista não percebe que muitas das maiores instituições dos Estados Unidos não são credenciadas. Lembro-me de quando eu estava em Weimar, 160 faculdades e universidades recusaram o credenciamento. Não era que elas não pudessem ser credenciadas, elas decidiram que essa não era uma maneira lucrativa de seguir. Eu estive na situação de credenciamento. Muitas pessoas acreditam que você pode ser credenciado e ainda manter seus próprios padrões. Estou aqui para dizer que isso é um mito. Pode ser alegado, mas é um mito. E milhões de dólares estão sendo usados nessa situação de credenciamento. No momento em que pagamos para os professores irem para as fontes quebradas do mundo para obter sua educação, e então eles trazem essa educação de volta para nossas escolas. A irmã White fez uma declaração muito definida contra isso. Ela disse: eu falo com você, definitivamente. Isso não deve ser feito. Mas tem sido feito. E tragicamente, nossas escolas estão sofrendo por causa dessa educação mundana que chegou às nossas escolas. Acontece que sou o presidente, como a maioria dos nossos espectadores saberá, do Heartland Institute, onde decidimos ouvir uma voz, e somente uma voz, e essa é a voz de Deus. Não consigo nem começar a explicar o quão superior essa educação é comparada com a educação do mundo, e que oportunidades esses jovens têm de se tornarem evangelistas verdadeiramente grandes e comprovados e ganhadores de almas para o Senhor, mesmo antes de se formarem. Esta é uma escola de profetas. Agora, eu acho que o que devemos entender é que se a desobediência aos mandamentos de Deus é apostasia, então devemos entender que existe apostasia na igreja. Bem, isso é uma coisa interessante. Apostasia na igreja. Igreja em apostasia. Eu sei que podemos ser um pouco diferentes nisso, mas acredito que somos uma igreja em apostasia. O que não significa que todos estejam em apostasia. Mas é tão difundido hoje, Ron, que acho que não posso mais usar minimização. Você sabe o que quero dizer com minimização. Minimização é minimizar, assim como hipérbole é um exagero.
Minimização é o antônimo, o oposto de hipérbole. E há muitos em nossa igreja hoje empregando minimização, dizendo: bem, há alguma apostasia na igreja. Irmãos e irmãs, há uma apostasia e mundanismo avassaladores na igreja. Apostasia desenfreada, sim. E portanto, não podemos brincar com essa situação. Este é um momento em que homens e mulheres fiéis devem se levantar como nunca se levantaram antes para mostrar a Israel sua transgressão. A casa de Jacó viu isso. Você se lembra da Conferência Geral ou Concílio de Outono de 1973? Lembro-me bem, Russell, porque eu estava lá naquele conselho. E onde eles chegaram com esta resposta e toda a delegação do Conselho Anual votou uma declaração maravilhosa, mas nessa declaração havia grande humildade e foi afirmado que os líderes e os leigos estão em um estado de insubordinação às palavras claras de Deus, agora que foram votadas por unanimidade pelos delegados ao Conselho Anual de 1973. E esse Conselho Anual foi há 18, 19 anos. A insubordinação que havia ali empalidece em insignificância abjeta comparada a 1992. Mas não ouvimos mais essas confissões dos conselhos anuais. Agora creio que essa afirmação vem desta declaração em Evangelismo 696, onde a profetisa do Senhor deixou essa declaração clara para nós em 1901. Podemos ter que permanecer aqui neste mundo por causa da insubordinação por muitos mais anos, assim como os filhos de Israel, mas por amor a Cristo, seu povo não deve acrescentar pecado a pecado, culpando Deus pelas consequências de seu próprio curso de ação errado. Absolutamente. Posso fazer uma sugestão para aqueles que estão assistindo a esses vídeos? Separe a preocupação que pastores e professores fiéis têm com o pecado e a apostasia na igreja do pensamento de que temos ódio ou aversão por aqueles que estão em apostasia. À medida que o amor de Jesus entra em nossos corações, temos amor por todos, especialmente aqueles que estão caminhando no caminho da destruição. Porque temos o fardo de vê-los salvos no reino dos céus. E esse fardo nos impele, conforme o Espírito de Deus nos fala, a advertir. Se realmente nos amarmos, advertiremos uns aos outros contra os caminhos não lucrativos. Se você me ama, você me avisará. Se você ama o pastor Spear, você o avisará. Se você ama meu irmão, você nos avisará se estivermos nos movendo de uma forma que não detectamos. Assim como nós, como escolhidos de Deus. Pregadores têm a responsabilidade de alertar o rebanho contra os lobos que estão lá fora para devastar o rebanho. E é isso que estamos tentando fazer como seus servos. Agora, eu gostaria de apresentar aqui: podemos ser a voz de Deus e ainda estar em insubordinação? Líderes e pastores podem ser a voz de Deus e ainda estar em insubordinação às ordens de Deus? Quero dizer, Russell, você gostaria de falar sobre isso? Bem, posso me lembrar talvez de uma ocasião, mas é uma ocasião muito única nas Escrituras quando isso aconteceu. E isso foi nos dias logo após a morte de Lázaro. Você se lembrará de que os judeus foram convocados e Caifás, o sumo sacerdote, se levantou. Agora, aqui estava um homem que era certamente, na palavra clara das Escrituras, insubordinado à vontade de Deus. E ainda assim, nos diz nas Escrituras que ele fez uma profecia muito profunda. E essa profecia era que era melhor que um homem morresse do que toda a nação perecesse. Agora, é claro, o que devemos reconhecer é que ele disse isso com malícia em seu coração. Mas Deus, em seu grande amor por você e por mim, concordamos em dar a Cristo, que era melhor que um homem, homem maiúsculo, morresse do que todos nós perecêssemos. E então, nesse sentido, mas devo dizer isso, que no sentido real, se somos insubordinados a Deus, não podemos ser a voz de Deus apenas de forma indireta, como foi naquele caso em particular ou como foi no caso de Balaão. Mas a situação normal é que Deus falou por meio daqueles que estavam fazendo sua vontade e que estavam buscando o seu caminho. Agora, Ellen White deixa bem claro no volume 5 que há 19 vezes
em que ela diz que estamos seguindo os passos da igreja antiga? Sim. E esta declaração vem do volume 5, páginas 75 e 76. Foi-me mostrado que o espírito do mundo está rapidamente fermentando a igreja. Vocês estão seguindo o mesmo caminho do antigo Israel. Há o mesmo afastamento do seu santo chamado como povo peculiar de Deus. Vocês estão tendo comunhão com descrentes, o que provocou o desagrado do Senhor. Você tem comunhão com as obras infrutíferas das trevas. Sua concórdia com os incrédulos provocou o desagrado do Senhor. Você não conhece as coisas que pertencem à sua paz, e elas estão rapidamente sendo escondidas de seus olhos. Sua negligência em seguir a luz o colocará em uma posição mais desfavorável do que os judeus sobre os quais Cristo pronunciou o ai. Agora, essa é uma declaração bem forte. Bem, isso certamente está errado e acho que é algo que nós, como pastores e todo o nosso ministério, precisamos examinar. Precisamos apenas olhar para o primeiro advento. A vasta maioria do ministério naquela época era apóstata na época do primeiro advento. A irmã White nos disse esmagadoramente que isso será assim, pelo menos as condições serão as mesmas. Então nós, você e eu, Colin, Ron, nós três, temos que examinar, temos que buscar e implorar diante de Deus. Somos parte dessa apostasia, somos parte daqueles que eram os líderes do ministério da Igreja de Deus naquela época. E eu acredito que todos os pastores e eu oramos para que haja muitos assistindo a esse vídeo. Examine nossos corações, humilhe-se diante de Deus, implore. É isso que precisamos fazer, porque a situação é que repetidamente lemos em O Desejado de Todas as Nações que Caifás foi condenado enquanto Cristo estava diante dele, mesmo naquele último julgamento. E então ele iria, é claro que ele iria contra essa convicção e se tornaria mais severo e mais duro. E essa, irmãos e irmãs, pode ser a razão pela qual talvez alguns de vocês estejam sendo tão coercitivos com aqueles que amam a verdade em sua igreja ou com aqueles pastores que estão tentando pregar a verdade. Examinemo-nos, olhemos e vejamos que não estamos afastando a convicção do Espírito Santo para continuar com penalidades ainda mais corajosas contra aqueles que estão de pé pela verdade. Ouça esta declaração. O pecado do antigo Israel foi desconsiderar a vontade expressa de Deus e seguir seu próprio caminho, de acordo com as orientações de corações não santificados. O Israel moderno está seguindo rapidamente seus passos e o desagrado do Senhor certamente está sobre eles. Então foi desconsiderar a vontade de Deus que trouxe o antigo Israel para aquela situação terrível. E é o Israel moderno que desconsiderou a vontade de Deus que causou a apostasia hoje e é parte da grande sacudidura pela qual estamos passando no momento presente. Sim, quero acrescentar ao apelo de Russell. É um apelo que mexe com meu próprio coração, em termos do apelo aos nossos colegas pastores. Eles têm uma tremenda responsabilidade. Nunca houve um momento mais difícil para ser um pastor do que ser um pastor agora na Igreja de Deus. Quero falar com vocês em termos de contrariar a sabedoria convencional de hoje. A sabedoria convencional que parece ser espalhada para nossos pastores hoje é não pregar nada que possa dividir na igreja. Não pregar nada que possa causar controvérsia entre seus membros. Eu sugiro que se você pregar esse tipo de situação em sua igreja, você vai realmente destruir a unidade de sua igreja. Porque quando você prega o que é apenas simples homilias, sem a impressão da verdade presente de Deus, construída em torno do Evangelho eterno, as 3 mensagens angélicas, os grandes temas centrais que Deus confiou a esta igreja, seu povo se fragmentará. Eles não sabem no que acreditar, e um segue sua ideia desta forma, outro desta forma, outro de outra forma, ainda de outra forma. E ao fazer isso, descobrimos que nosso povo não está mais unido na verdade. Mas quando o testemunho claro da palavra de Deus é dado semana após semana nos púlpitos, quando o povo é levado à verdade de Deus, haverá uma unidade cada vez maior. Sim, a princípio pode haver alguns aqui e ali que estão entrando para rejeitá-lo, e eles talvez até se afastem da igreja. Mas nós até temos uma promessa lá, pastores, de que nossos números não serão diminuídos. Se eles saírem, Deus trará outros para dentro.
Temos que, pela fé, acreditar nisso. E Deus não permitirá que nossas igrejas decaiam. Hoje enfrentamos a realidade de que na América do Norte aqui, e eu acredito que provavelmente em todos os nossos países do primeiro mundo, sentados nos bancos a cada sábado, há menos membros do que havia 10 anos atrás. Não estou falando sobre os números nos livros. Mas por causa disso, temos que analisar. Por que isso? O ecletismo, o pluralismo de hoje tem sido uma bênção. Pelo contrário, levou as pessoas a não verem nenhum propósito na igreja adventista e a se afastarem dela. Outros passam 1 ou 2 horas por semana na igreja, e essa é a única ênfase que eles dão em termos da mensagem que Deus nos confiou. Eu acho que o que devemos entender é que, para defender a verdade e a retidão, quando a maioria nos abandona para lutar as batalhas do Senhor, quando os campeões são poucos, este será o nosso teste. Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 136. Amigos, estamos nesse teste, esta é a sacudidura, esta é a primeira parte desta mensagem, faremos a segunda parte. Você deve ouvir a segunda parte para entender toda a mensagem que temos para você neste momento. Bem, precisamos dizer ao povo fiel de Deus o que fazer durante este tempo de abalo e como se relacionar quando igrejas estão terrivelmente corrompidos. É isso que faremos no futuro. Posso garantir que na Austrália e na Nova Zelândia, as pessoas estão implorando o que devemos fazer, como devemos reagir. Bem, eles estão dizendo exatamente a mesma coisa aqui nos Estados Unidos e na Europa. Que Deus abençoe e somos gratos por este momento em que podemos estar juntos para ajudar você a entender qual é a situação e como responder a essa sacudidura que está definitivamente acontecendo na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Que Deus abençoe você. Gostaria de orar pelo povo de Deus no final desta sessão em particular. Você poderia orar por nós? Sim, vamos fazer isso. Nosso Pai no céu, há muitos de teus queridos filhos que assistirão a esses vídeos. Oramos, Senhor, para que eles sejam usados por Ti para abençoar Teu povo, para fortalecê-lo. E oramos de todo o coração para que esse desejo seja cumprido em Teu santo nome. Amém.